Tudo jóia? Segundo ano, tudo bem? Espero que todos os seus familiares, assim como vocês, estejam muito bem, com muita saúde. Vamos dar continuidade, né, às nossas aulas correspondentes ao PET 5, as terceiras e quartas semanas, né, do PET 5. Então, onde a gente vai trabalhar ainda sobre o eixo temático luz, som e calor, né, e o tema 11, que é o calor, objetivo de conhecimento, né, sobre a gente diferenciar os conceitos de calor e de temperatura, e aí, no caso, a habilidade de compreender o conceito de temperatura e a sua medida. Lembrando, né, que os conteúdos relacionados, né, turma, são compreender que a energia interna de um corpo está associada à energia de movimento aleatório das partículas que o compõem, né, saber que quando dois corpos trocam calor entre si, eles tendem, né, a uma temperatura final comum, chamada de temperatura de equilíbrio térmico, né, e a interdisciplinaridade está na aplicação, né, da química e da matemática no nosso dia a dia. Eu preparei para vocês aqui também, né, nós temos um Padlet que eu fiz a respeito, comentando, né, sobre justamente a temperatura, termologia, sobre as escalas termométricas, né, aí aqui eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. O tema, termologia, né, calor, temperatura, escalas termométricas, propagação de calor, dilatação dos sólidos, dos líquidos, que são bem interessantes. Então, vamos lá. Calor e temperatura, na termologia. Bom, turma, segundo ano, termo vem de calor, logia de estudo, ou seja, estudo do calor. Então, ó, os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor são estudados na termologia. Calor é uma forma de energia em trânsito e que sempre flui, no caso do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Após certo tempo nela, os corpos adquirem a mesma temperatura e dizemos que há, então, o chamado equilíbrio térmico, né? Então, lembrem que quando nós temos dois corpos com temperaturas iniciais diferentes, um exemplo aqui, a minha borracha e o pendrive, né? Então, olha, o pendrive, suponhamos que inicialmente esteja a temperatura de 12 graus, e a borracha esteja a temperatura inicial de 20 graus, quando houver o contato entre os dois corpos, a passagem de calor sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, ou seja, no caso, a temperatura da borracha inicialmente é maior que a do pendrive. Então, a borracha cede calor ao pendrive. E após certo tempo, elas vão se igualar. A da borracha tende a diminuir um pouquinho, a do pendrive tende a aumentar um pouquinho. Quando isso ocorre, então os dois corpos, né, em contato, ou mais, né, 2, 3 corpos em contato, ao atingirem, né, a mesma temperatura, nós temos a chamada temperatura de equilíbrio, tá? Agora, não confundir temperatura com quantidade de calor. Quantidade de calor, no caso, ela depende da massa do material, do seu calor específico e da variação de temperatura. Para que ocorra a passagem de calor, é necessário que os corpos estejam com as temperaturas iniciais diferentes. Aí passa esse calor de um corpo para o outro. Calor é uma forma de energia em trânsito, sempre em movimento, e que sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor. Tanto que nós temos corpos que são bons condutores de calor, feito os metais, né, feito, por exemplo, as soluções iônicas, né, todo material que tem capacidade de absorção rápida de calor, como também libera, né, essa quantidade de calor, nós somos chamados de materiais bons condutores térmicos. E os isolantes térmicos, que têm dificuldade, né, para receber calor e liberar calor. Feito, por exemplo, a borracha vulcanizada, né, nós temos, por exemplo, os plásticos, os acrílicos, né, tanto que, por exemplo, quando vamos aquecer um material, cozinhar um alimento, por exemplo, o cabo não pode ser de metal condutor. Ele é um cabo isolante, né, de acrílico ou de madeira, que seja, justamente para dificultar essa propagação de calor. Senão a gente coloca a mão e queima, né? Agora, cuidado que as temperaturas são a medida do grau de agitação térmico de um corpo. E aí, as moléculas no seu interior, quanto maior o número de colisões, mais agitadas elas ficam, maior a temperatura de um sistema. Quanto menor a agitação entre elas, menor o seu número de colisões, menor a temperatura. Os termômetros são os instrumentos que utilizamos para medir as temperaturas, em várias unidades de medida, sendo que as 3 principais que nós conhecemos, né, são exatamente a escala Kelvin, conhecida como escala absoluta, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Aqui eu coloquei para vocês a conversão delas, né, desde os seus pontos de fusão e ebulição, mas resumidamente, sempre que a gente for converter Celsius em Fahrenheit, Celsius em Kelvin, basta a gente usar as conversões. Então, lá,
Kelvin, menos 273 sobre 5. A da Celsius, C está para 5, como também a da Fahrenheit, né? No caso, F-32 sobre 9. É bem interessante vocês poderem acompanhar aqui, é bem legal a gente poder fazer depois as transformações sobre isso. Aqui na figura eu mostrei para vocês a passagem de calor, né? E um detalhe sobre o 0 Kelvin, que seria a temperatura de congelamento de todos os corpos, que está aproximadamente em torno de menos 273,15 graus Celsius, ok? Turma, então a gente vai agora para as resoluções das atividades da quarta semana, né? Terceira e quarta semana do PET 5. Então vamos lá. Para as atividades da quarta semana, nós temos alguns exercícios aqui para que vocês possam trabalhar. Ele é bem interessante. Então aqui, ó. Aí vocês vão acompanhar comigo aqui. Então vamos lá. Dei um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Só aumentar mais um pouquinho, para ficar mais fácil aqui vocês acompanharem comigo, ok? Então, vamos lá. Ó, então, ó, terceiras e quartas semanas do PET 5. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que define, né, de forma correta o que é temperatura. Então, ó, temperatura é energia que se transmite de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura? Não, né, isso é a definição de calor. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, olha lá, até aqui está certo, que compõe um corpo, quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Pelo contrário, quanto maior a agitação, maior será a sua temperatura. Na letra C, energia térmica em trânsito? Não, isso é definição de calor. É uma forma de calor? Não. Temperatura é medida de agitação. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. É essa alternativa que corresponde à letra I. Tá? Letra I é de excelência, que vocês estão a fazer os exercícios, né? Segundo ano. Questão 2. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Calor trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? É uma forma de energia contida nos sistemas? É uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles? Bom, essa aqui é a melhor definição, que é uma forma, né, de energia em trânsito que sempre flui o calor do corpo de maior temperatura para o de menor. Na letra D, uma forma de energia superabundante nos corpos quentes, não tem nada a ver, e é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente? Não, ao contrário, do mais quente para o mais frio, tá? Então, resposta número 2, letra C. Questão de número 3, uma questão da FUVEST, tá? Então, vejamos, segundo ano. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado, A, e o outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, o mais provável que ocorra é o seguinte. Bom, vejam bem, ao fim de 1 hora não se pode dizer qual a temperatura é maior. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Após 1 hora, a temperatura, no caso de N, né, ou seja, o corpo negro, né, é maior que a do corpo A, que está aluminizado. De início, as temperaturas de A, no caso, decrescem devido à fricção e a de N aumenta. As temperaturas N e A decrescem devido à evaporação, depois os dois crescem? Não, pelo contrário. Como estão recebendo calor durante 1 hora, todos os dois absorvem uma certa quantidade. Mas só que como eles são feitos, segundo ano, de materiais diferentes, no caso, o material que consegue absorver calor com mais intensidade terá maior temperatura. Como o corpo A é aluminizado, ele tem maior reflexão. Ele absorve calor sim, mas a reflexão dele também predomina. Agora, já o corpo negro é de cor escura, então as cores escuras, um azul marinho, né, o negro, o preto, conseguem, no caso a cor preta, consegue absorver, né, no caso, a maior quantidade de calor possível. Então, por exemplo, a minha camisa, né, polo aqui, azul, no caso, um azul claro, ela absorve uma quantidade de calor. Mas se eu tiver, por exemplo, com azul marinho, ou com uma camiseta, né, uma camisa de cor preta, ela vai absorver mais intensamente essa quantidade de calor. Como também, se a gente depois retirar, né, jogar na sombra, elas rapidamente vão absorver, vão liberar essa quantidade de calor. Então, aí, no caso, a resposta correta é a letra C. Após 1 hora, a temperatura do corpo negro é maior que a de A, por absorver maior intensidade de calor em relação ao corpo aluminizado, tá? Então, a resposta da questão da FUVEST 3 é a letra C. C é de correto, de coração apaixonado, que vocês têm pelos estudos, né? Segundo ano. Vamos à questão de número 4. Olha, o calor
é a energia térmica, que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente ao quê? O que é necessário para que ocorra a passagem de calor? Eles têm a mesma temperatura inicial ou temperaturas iniciais diferentes? Bom, lembrando, para que ocorra a passagem de calor, é sempre necessário terem as temperaturas iniciais diferentes. Se a temperatura de um corpo é diferente da outra inicialmente, então vai ocorrer troca de calor. Ok? Então, aí no caso, resposta do exercício número 4, olha lá. É necessário o quê, inicialmente? Que as temperaturas dos corpos serem iguais? As temperaturas dos corpos serem diferentes. Resposta é a letra B. Tá? Os corpos estarem muito quentes, está errado. Os corpos estarem muito frios também, isso não ocorre. Em NDA também não tem nada a ver. Então, resposta é a letra B. B de belas pessoas que vocês são. A questão número 5 é uma questão do Enem, do ano de 2010. Olha que interessante. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Uma questão muito bem elaborada, viu, segundo ano, que exige alto, né, conhecimento e atenção dos alunos aqui. Bom, olha a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Pode. Reparem, olha para vocês verem como que aqui no caso, né, do ponto de vista científico, nós temos uma limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Bom, se o calor passa sempre que os corpos estão a temperatura iniciais diferentes, então aí no caso, o passar do corpo de maior temperatura para o de menor vai atingir o equilíbrio térmico, o corpo inicialmente que tem a temperatura maior resfria, o que tem a menor aquece um pouquinho até atingir o equilíbrio térmico. Tá? Então, por exemplo, eu quero pegar a água que está a 20 graus Celsius e vou levar a temperatura de 30. Eu forneço calor, a temperatura aumenta. Correto. Agora, se eu estou, por exemplo, fundindo o gelo, transformando o gelo em água, mesmo que eu coloque a boca do fogão acesa com o gás fornecendo, então, calor àquele recipiente, enquanto tiver gelo e água, estiver ocorrendo a fusão, a temperatura permanece constante, ela não aumenta. Então, olha que interessante, turma. Então, aí, no caso, a resposta correta seria a letra A, mostrando para vocês esses conceitos corriqueiros de calor e temperatura que nem sempre são os mesmos, tá? Depois, questão de número 6. Vamos lá, está no próximo slide. A questão de número 6, e última da terceira e quarta semana das atividades aí, né, do PET volume 5, está aqui para vocês. Ó, deixa eu só dar mais um pouquinho do zoom. É uma questão da Universidade Federal de Viçosa, do UFV. Então, olha que interessante, tá? Segundo ano. Quando dois corpos de materiais diferentes, por exemplo, alumínio, né, no caso, né, aí eu tenho alumínio, por exemplo, comparado com cortiça, com madeira, com isopor, um exemplo. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar o quê? Né, que no caso, o mais quente é o que possui menor massa, né? A letra B, apesar de contatos, as temperaturas não variam, o mais quente fornece calor ao mais frio, o mais frio fornece calor ao mais quente, as suas temperaturas dependem das suas densidades. Não é isso. Veja bem, olha o enunciado da questão. Ele afirma que os corpos são de materiais diferentes, mas estão em equilíbrio térmico. Então, o que acontece? Se estão em equilíbrio térmico, a temperatura de um é igual a outra, então não há passagem, né, no caso, de calor de um para o outro. As temperaturas são iguais, elas não variam. Então, resposta sem marcar a letra B. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Ok? Bom, segundo ano, espero que vocês tenham gostado dessas explicações do PET 5, a terceira e quarta semana. Então, eu vou estar postando também essas resoluções no Classroom, no mural da sala, para que vocês possam acompanhar. Desejo uma maravilhosa semana para vocês, turma, e até a nossa próxima aula, semana que vem, com mais explicações sobre os PETs, né? Vem aí o PET 6. Então, um beijo enorme no coração de vocês e transmitam um grande abraço a todos os seus familiares, estou com muita saudade de vocês. Beijão para todos vocês, segundo ano. Fiquem com Deus, viu? Beijão!